Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera. Beleza? Então, antes da gente começar o nosso podcast, preciso falar que vai acontecer o primeiro DNM Tap, que é no dia 26 de setembro. Vai ser aqui na cidade de Indaiatuba. E a gente quer mostrar pra todo mundo que no interior também tem pessoas incríveis e que gostam de compartilhar o conhecimento, certo, Ramon? Com certeza. E o último recado é que vai acontecer o Front in Sampa 2015. Reserva essa data, ó, 21 de novembro. Vai ser lá em São Paulo, no Inferno Club. Um dos maiores eventos de front-end que tem aqui no Brasil. Todas as informações você vai encontrar aqui no link da descrição, inclusive do ingresso para comprar. E se você já participou das outras edições do Front in Sampa ou até do CSS Conf, fique ligado aí que a administração do evento vai mandar um e-mail para você com um descontinho aí. Então fique ligado, se você não foi, é uma ótima oportunidade de conhecer um evento muito foda. Então espero vocês lá, vambora, é nóis. Então vamos lá, no cast de hoje a gente tem um convidado especial. Pelo título já devem saber quem que é. Então fala aí, Diego, se apresenta aí pra gente, tudo bem, cara? Tudo bem, fala aí, galera. Tudo bem com vocês, os ouvintes aí do Dev na Estrada? Tá tudo certo aqui, cara, correria como sempre, nesse frio de São Paulo. Hoje resolveu fazer inverno de verdade agora aqui, tá um negócio meio tenso, mas tá tudo certo. A gente é do interior de São Paulo aqui, tá. Nossa, tá aí bem deve estar terrível. Aqui tá frio também. Bom, cara, primeiramente, muito obrigado, cara, por participar aqui do nosso cast. Você aceitou nosso convite sem hesitar, assim, eu fiquei muito lisonjeado mesmo. Afinal, a gente não somos conhecidos ainda na comunidade de desenvolvimento aí, cara. Então, muito obrigado mesmo. E obrigado vocês por causa da oportunidade aí, do convite. Sempre é legal participar dessas coisas, ainda mais tendo mais um podcast sobre desenvolvimento, sobre web, essas coisas assim. É muito bom ver a iniciativa da galera fazendo o mercado crescer, né? E vocês estão fazendo parte disso. Legal, valeu. Cara, fala aí, eu acho que muita gente conhece quem é você, mas pra quem não conhece, por favor, se apresente aí. Bom, meu nome é Diego Eis, vocês já sabem, já devem ter visto aí no começo. Hoje eu trabalho na Local Web como coordenador do time de front-end de produtos. Lá na Local Web, a Local Web é um pouco grandona, assim, é bem gigante. Lá a gente tem dois times de front, um cuida do site da Local Web, né, o e-commerce, o site mesmo, etc. E o meu time cuida da parte de produtos. Então, toda a parte, a interface que os clientes usam e todo dia, né, os produtos mesmos da Local Web, é a gente que cuida. E aí eu entrei lá para poder estruturar essa parte do front-end, né, fazer um time e fazer esse negócio dar certo lá dentro. Legal. Então, hoje eu faço isso e o Tableless também, né, o tableless.com.br, que me dá trabalho pra caramba, talvez até mais que a Local Web. Imagino. Terrível. E a gente quer saber um pouco, cara, um pouquinho antes da sua trajetória. A gente já viu algumas apresentações suas e a gente sempre parte desse princípio. Eu até queria fazer uma pergunta aqui agora já pra você sobre o Tables, mas eu quero um pouquinho antes. Como é que é o Diego antes de tudo isso, assim? Quando é que você parou e viu, puta, eu quero fazer isso? Quando é que você descobriu tecnologia na sua vida, assim? Cara, eu costumo dizer que eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com internet. Então, desde há muito tempo atrás, o Tables foi de 2003. Eu não lembro quantos anos eu tinha em 2003. 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu tô com 32. Tinha 20 anos aí, ó. 20 anos, tá vendo? Não é tão tarde assim. O Tables eu tive coragem mais ou menos nesse tempo, uns 19, 20 anos. Antes disso, eu mexia com web só por brincadeira. Então, eu tava no colegial ainda, no ginásio, Tá. e eu mexia junto com um amigo meu, vocês até devem conhecer, o Elcio Ferreira. Eu mexia com ele tinha um computador, ele era professor de informática, na verdade, na época, ele era monitor da escola onde eu estudava, e a gente começou a mexer em computador, eu conheci computador, na verdade, com ele, né, ele que era um pouco mais velho, tinha acesso a essas coisas, e
E a partir daí foi que foi. O meu primeiro computador, na verdade, eu ganhei na 8ª série, que foi uma decisão difícil pra mim, porque minha mãe perguntou se eu queria ir pra Disney, né, na viagem de 8ª série. Eu não sei se existe até hoje, mas quando você vai se formar no ginásio, pelo menos naquela época, os alunos, né, os professores, etc., organizavam uma viagem, um negócio bacana que é pra deixar marcado que você, desgraçado, passou de ano, né? E aí a minha turma, no caso, ia pra Disney. Putz, era legal, porque naquela época o dólar era muito barato, era R$1 o dólar, um e pouquinho. Bons tempos. Pois é, Saudade. nem me fala. E aí a minha mãe tava em condições de fazer essa viagem. Aí ela me ofereceu, ó, eu posso comprar um computador ou eu posso te pagar a viagem. E era o mesmo valor, quase. Aí eu, idiota, preferi o computador. A galera foi se divertir, passaram lá, sei lá uns 10, 15 dias lá, brincando na Disney, e eu com o computador aqui, aprendendo. Mas foi isso, o início foi esse. Até lembra, um Pentium MMX 233. Olha, já era novo, né? Cara, era top. E você começou a estudar por conta própria, você falou que você sempre trabalhou não, mas começou mexendo sempre com web. Como é que foi isso? Como é que foi o seu primeiro trabalho, a primeira vez que você entrou nesse mundo? Então, profissionalmente, a primeira vez eu entrei numa agência chamada Index Design. Eu nem sei se existe ela hoje. Eu entrei como assistente de web designer. Então, eu tinha acabado de sair do colegial, e aí eu fui e falei, cara, eu preciso de experiência, tal, etc. Então eu entrei nessa agência como estagiário, tinham 2 estagiários, era eu e mais um cara, e depois de um tempo a gente ia ver quem ia ficar e etc, né? E acabou que o outro cara desistiu, ele simplesmente sumiu e eu continuei. Então nessa primeira agência aí, foi a única agência na minha vida que eu trabalhei, agência de publicidade, né? Então a galera tem um terror de agência até hoje, né? Eu trabalhei um pouquinho só, fiquei, na verdade, tão pouco tempo que eu só tive que ficar uma vez lá até de madrugada trabalhando para entregar uma concorrência, etc. Eu acho que eu fiquei 6 meses, se eu não me engano. E nessa época que você era assistente de web design, você fazia o quê? Você fazia criação? Já tinha que fazer colocar uma mão no código ali? Como é que era bem código. Era o tempo que o JavaScript era uma porcaria, então eu fazia tipo aquele negócio todo zoado, todo um mouse over dentro da tag mesmo e etc, porque eu tava muito começando, então não fazia nada direito, mas eu já fazia código, era aquilo que a gente sempre faz, implementação, né, PSD para HTML e vamos que vamos. O legal é que, como era uma agência que pegava umas contas bacanas, né, então tinha designers legais, assim, designers com talento. Então foi bem legal porque eu comecei a implementar já layouts bacanas e de um nível um pouco alto, assim, né? Então a galera, como era uma agência de publicidade, eles estavam começando na área de internet, então os layouts não eram ainda de internet, manja, ainda os caras pensavam muito no impresso e tal, etc. Então era um bocado chato de fazer. Mas foi legal porque eu peguei bastante experiência, vi como uma empresa funcionava, vi como que uma agência de publicidade funcionava e etc, né? Então acho que foi bem legal porque eu peguei uma experiência bacana. E partindo dessa experiência, pra onde que você foi? Então, depois que essa parte acabou, né, 6 meses eu fiquei lá, mais ou menos, e eu me enjoei, porque eu não tava ganhando muito, e naquela altura eu já tava com conhecimento bem interessante, já tava com conhecimento bacana. E aí começou a ficar meio enfadonho, né, meio rotina, né, a agência. Uhum. E eu tinha, nessa época, o Elcio, ele já tinha uma empresa com um cara chamado Rogério Madureira. O Rogério Madureira é um cara excepcional. O cara, ele consegue ler a alma das pessoas. Então, ele era amigo do Elcio, eles trabalhavam juntos numa empresa chamada Gelri, uma empresa de RH, né? Bastante grande na época, né? Uma das maiores do Brasil, da América Latina, um negócio assim. E eu falei pra eles, caras, olha, eu cansei de estar aqui nessa agência, não tô mais afim, não tá mais legal, eu tô pagando pra vir trabalhar, tá? Era estagiário, ganhava, sei lá, R$300, R$360 lá por mês. E eu falei pra eles, eu quero ir trabalhar com vocês aí. Eles, não, a gente não tem dinheiro pra pagar você e tal. Eu falei, cara, não importa, me paga, sei lá,
uma vez sim, um mês não sei, qualquer coisa que vocês me pagassem, só quero sair daqui, quero aprender. Aí foi que eu saí de lá na loucura, os caras ficaram até, né, meio, porque eles não tinham dinheiro pra pagar mesmo, estavam começando, mas foi legal porque lá eu fiquei mais ou menos uns 5 anos com eles, e foi assim, desde o início, a empresa chamava... 5 anos? A empresa chamava Atípico. Então, tem uma galera ainda que lembra da Atípico, a gente era bem diferente, assim, sabe, fazia uns negócios bem, que a gente queria fazer web de uma forma diferente naquela época. É em São Paulo, né? Em São Paulo. Você cresceu em São Paulo, hein? Isso, tudo em São Paulo. O Rogério, ele era do Rio, mas ele já morava aqui, então não teve nem problema, todo mundo já estava aqui mesmo, sempre em São Paulo. E o Elcio, ele é bem mais velho que você ou ele era o seu mentor prodígio aí? Não, cara, nem muito. Eu não sei quantos anos o Elcio ele tem. Acho que hoje deve ter uns 30 e... Sei lá, vou chutar. 37, 38. Eu tô com 32. Então, acho que não era muito mais velho que eu, não. Naquela época, na verdade, pô, parecia que ele era bem mais velho. Porque eu era bem moleque, né? Eu era bem jovem. Tava no colegial e etc. Mas... Foi legal. Eu aprendi bastante coisa com ele. Bastante coisa com o Rogério. Com o Rogério eu aprendi bastante coisa sobre design. Bastante coisa sobre coisas visual, assim, mais de interface. Ele foi a primeira pessoa que eu vi imprimir as páginas do site e pregar na parede com durex para ver se o fluxo estava muito longo, estava muito curto, para ver os elementos que estavam na tela, o que estava deixando o site mais lerdo. Então, assim, foi a primeira vez quando eu entrei, assim, para conversar com ele na empresa, que eles trabalhavam ainda lá na Gel. Eu olhei a parede cheia de folha de sulfite com as telas e falei, nossa, sensacional, legal. Você via ele como uma inspiração, o Elcio? Cara, o Elcio sim, tanto o Elcio quanto o Rogério. Os caras, o Elcio é o melhor programador que eu já vi no mundo. E o Rogério é o designer, o cara que mais, assim, me inspira, sabe? Ele é bem... O cara é muito ácido, assim, sabe? Ele tem opinião pra tudo e opinião forte. É bem legal. E em que momento... Acho que esse momento que você falou da sua vida vai ser a resposta, mas em que momento da sua vida você sentiu, assim, que você precisava fazer algo diferente? Teve esse estalo, assim, pra você? Por exemplo, a gente é bastante fã do Jovem Nerd e eles falam que, pô, eles estavam lá nos seus empregos, como você falou, que você tava estagiando na agência lá, e de repente você falou, puta, enchi o saco disso daqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Quando é que foi isso? Teve esse momento na sua vida que você falou, pô, preciso fazer alguma coisa e vou fazer tal coisa? Cara, teve. Eu vou chutar que eu acho que foi esse momento que eu entrei pra Local Web. Porque o que acontece? O meu fluxo de aprendizado e o caminho de vida, assim, foi meio estranho, né? Então, depois que eu entrei lá pro Elcio, pro Rogério e etc., a gente abriu uma outra empresa depois. O Elcio e o Rogério acabaram meio que se separando, né? O Rogério continuou com uma empresa, o Elcio foi abrir outra, e naquele tempo eu era moleque, já tinha aprendido muita coisa. Naquele tempo eu tava com uns, sei lá, 20 anos, quase 22 anos, alguma coisa assim. E aí o Elcio me chamou pra fazer uma empresa com ele que se chamava Vizia. Existe até hoje e tudo mais. E eu acabei aceitando. Falei, beleza, vambora, vamos lá. Então, assim, eu fui funcionário, mas eu fui funcionário dos caras, né? Então, não era bem ser funcionário. A gente chegava a hora que queria, saía a hora que queria, trabalhava o tempo inteiro. Então, quando eu chegava em casa, eu continuava trabalhando, porque aquilo pra mim era diversão, tava aprendendo e etc. Na verdade, já tinha aprendido, mas estava construindo coisas legais, né? Então, assim, não era bem trabalhar como funcionário. Eu não tinha carteira assinada, era um negócio meio espartano. Então, eu fiquei na Visi, a gente dirigiu a empresa durante uns 5 anos também, uns 6 anos, e teve uma hora que eu me toquei que eu falei, caramba, meu, a gente atende empresas grandes, meu, eu dei aula pro pessoal da Globo, já dei aula pro pessoal do Itaú, já dei aula até pro pessoal da Local Web, do Terra, a gente já fez sistemas e produtos para todo esse pessoal também. Eu falei, caramba, a gente resolve vários problemas de empresas grandes, né? E a gente atende esses caras grandes e tudo mais, mas eu nunca fui um funcionário dessas empresas grandes. Eu não sei, embora tenha uma equipe dentro da Visi, tinha lá 20, 25 pessoas e tudo mais, a gente dirigia essa galera, mas tipo, eu nunca trabalhei em equipe de verdade, sabe? Eu nunca construí um produto com uma
equipe de, sei lá, 10 pessoas. E eu tava sentindo falta disso, sabe? Pra mim, era um conhecimento que faltava, era um gap muito cruel pra mim. E eu também não tinha vivência em empresa grande. Então, com uma hierarquia definida, com diretoria, com acionista, com gerentes e tudo mais. Então, foi um dia que eu peguei e falei pro Elcio, cara, seguinte, não tá dando mais não, eu quero sair, eu quero ver o que acontece lá fora. E foi que eu saí mesmo, parei, isso faz uns 3 anos e meio, e eu falei, putz, eu quero ir pra uma empresa que dê pra mudar alguma coisa. E aí, ficaram sabendo no Local Web que eu tava procurando emprego, tava procurando um lugar pra ficar, e aí me chamaram pra uma entrevista e acabei entrando como coordenador de front-end lá. Então lá não tinha nenhum front-end, tinha um cara só, mas não era um time, né? Então o pessoal de UX entregava PSD, entregava wireframe e etc. direto pro pessoal de back-end. Então precisava mesmo criar uma estrutura, uma cultura de front-end na empresa. E aí os caras viram uma oportunidade bacana e me colocaram lá dentro. Então assim, pra mim eu acho que deixar de ser empreendedor, dono de empresa e etc, e virar um funcionário foi uma ideia totalmente diferente, o contrário que a galera faz, né? Geralmente a galera é funcionário e depois vira empreendedor, né? Geralmente o pessoal tá louco pra largar o emprego e abrir uma empresa. Exatamente, eu fiz o contrário, eu fui meio doido, até difícil de explicar às vezes pra galera, mas eu acho que pra mim eu tive que ter coragem de fazer essas coisas, sabe? Tipo, você tem uma empresa, tá dirigindo a empresa tá indo bem, etc, de repente você, parou, vou fazer outra coisa, vou ir pra trás. Vou bater cartão aqui e entrar. Pois é, ter que responder pra chefe, ter que pedir aumento, ter que esperar 13º. É estranho, mas se acostuma. Nesse tempo, quando é que nasceu o Tables, cara? Que é o Tables é o seu projeto paralelo aí nessa sua trajetória inteira, né? Sim, ele nasceu em 2003. Ele nasceu junto com o Elcio também? Ou não? É só então, uma ideia sua? Foi uma ideia minha. A gente tava na Vise ainda. Na Vise não, na Atípico. Então, é até legal porque, como a gente contou esse comecinho, né? A galera consegue se situar, se né? encontrar, né? A gente tava na Atípico ainda e os padrões web, eles estavam começando a surgir. Isso era a época, de 2003, por aí, 2002, 2003. Então, os padrões web estavam começando a aparecer aqui no Brasil. Então, esse negócio de fazer layout com CSS, tirar tabela e etc. E a gente estava aprendendo isso e, consequentemente, a gente estava meio que ensinando uma galera que vinha perguntar pra gente, tanto nas empresas que a gente fazia consultoria e etc. E aí eu peguei e falei, tive uma ideia, cara, para aprender a fazer essas coisas, eu não consigo aprender só ouvindo, lendo e etc. Eu preciso fazer, porque se eu não fazer alguma coisa, eu não consigo fixar na minha cabeça. High five aí, cara. Pois é, aí eu peguei e falei, cara, vou fazer um site onde eu vou pegar sites de exemplo, qualquer um, sei lá, Microsoft, Apple e etc. Uns sites pequenos aqui. Pegar uns sites pequenos aqui. Umas empresinhas. Vou pegar uns caras aí que ninguém conhece e vou transformar o site deles em tables, né? Vou tirar a tabela do site deles e vou fazer a mesma coisa, né? O mesmo design que eles têm lá feitos com tabelas, que todo mundo fala que é difícil de fazer sem tabela, fazer só com CSS, etc. E vou fazer e vou mostrar e vou divulgar pra galera, né? Pra quem quiser aprender também, olhar o código. E deu no que deu, cara. Chamava Convertidos. Então eu fiz um blog chamado Tables. Dentro do Tables tinha uma área que era a área de convertidos, onde uma vez por mês, uma vez por semana, o que desse na telha lá, eu pegava a home de um desses sites e reimplementava ela sem usar a tabela. Foi legal que quando eu comecei esse site, eu falei que eu ia fazer isso, os caras, tanto o Elcio quanto o Rogério, isso foi muito legal pra mim. Esse cara, isso não vai dar certo, só vai te dar trabalho, não faz isso, você vai perder tempo, etc, etc, etc. Aí eu falei, cara, não, vou colocar no ar e vamos ver o que dá. Se não der certo... Filme de superação, né? Pois é, aí tô com uma música do Rock Balboa agora. E cara, eu fiz e deu certo e tá aí até hoje, funcionando bem aí. Cara, que legal. E assim, faz tanto tempo, né? E como é que você tá conseguindo manter por tanto tempo, assim, o site do Tables, cara? Que a gente vê que é uma coisa... Eu vejo muito isso, assim. A gente tá vivendo numa geração que a gente cria as coisas e a gente quer resultado muito rápido. Uhum. E uma coisa que eu admiro bastante no Tables, no Tables que você criou, é que, cara, faz muito tempo que você criou. Então,
alguns podem pensar assim que é fácil. Você vai lá, cria um site, cria um blog, começa a escrever e daqui 3 meses vai estar bombando. Foi fácil ali o que ele fez e tal. Então, cara, isso é uma... Demora muito, né, pra você conseguir esse reconhecimento e, putz, você conseguiu manter todo esse tempo. Qual que foi a sua motivação, cara, pra você manter tudo isso? Porque a gente sabe que não é fácil, assim, deve ter tido altos e baixos ali durante muito tempo. Como ele sempre foi um projeto paralelo seu, como é que você lidou com isso? Você fazia... Em que horário, cara, você trabalhava pra fazer esse tipo de coisa? Então, esse que é o ponto chave, né, porque assim, depois que o Tables me ajudou muito na minha vida profissional, né? Então, ele foi muito importante na época da Visi, ele tá sendo muito importante agora que eu não tenho empresa, mas eu tenho alguma popularidade, né? A galera me chama para fazer palestra, etc., por causa do Tables e etc. Então, assim, o Tables, ele era uma marca, mais ou menos. Ele era uma criação minha e eu mantinha. Era um blog meu, um negócio pessoal. Então, eu escrevia lá coisas minhas a minha opinião exclusiva e etc. Mas ele nunca cresceu bem, assim, do jeito que ele cresceu nos últimos anos, porque era um negócio meu. Se eu não tinha tempo, eu não ia fazer nada. Então ele passava muito tempo, tinha épocas que ele passava, sei lá, 1 mês, 2 meses, sem ter algum tipo de atualização. E depois que eu parei de fazer as conversões dos sites, né, a galera conhece bem a história, eu recebi cartinha extrajudicial de 2 empresas, aí tive que tirar do ar os convertidos, porque eu tava usando o design deles. Então teve uma treta e tal. Então era um negócio complicado, porque como dependia só de mim, o negócio não crescia. Eu chego num limite, né? Como todo mundo, não vou ter tempo, vou ter que trabalhar, me dediquei bastante pra empresa e tudo mais. Foi aí que eu falei, cara, não adianta, eu preciso ter ajuda nisso, né? E aí eu comecei a abrir pra galera poder escrever também. O que não faz muito tempo, na verdade. Faz uns 4 anos que a galera escreve, 5 anos. E desde então o site deu uma guinada, cara, porque tinha muita gente querendo compartilhar conhecimento, né? E a galera às vezes não tem tempo de fazer um blog, mas tem tempo de fazer um artigo. Então manter um blog é muito diferente de você fazer um artigo só. Às vezes você veio uma ideia na cabeça e você começa a escrever lá o artigo, sendo técnico ou sendo conceitual e etc. E você não tem onde publicar, né? Então cá entre nós, você escrever um artigo inteiro, publicar no Facebook, não é publicar realmente, né? Não tem visibilidade, etc. É isso que eu ia falar, visibilidade. O que você tá dando, né, de fatos para as pessoas são visibilidade. A pessoa até pode criar um blog, fazer a criação dela de um blog, postar um artigo, mas ela não vai ter tanta visibilidade assim como tem dentro do Tables. E isso é uma oportunidade do caramba pra ela, entendeu? Pois é, e eu achei legal fazer isso, sabe? Uma porque ia estar me ajudando a manter o site, né? Outra porque ia ajudar a pessoa a ter essa visibilidade que você falou, e outra que a comunidade ia aumentar sempre cada vez mais, né? Então, eu tenho uma voz que chega até um determinado ponto. Tem outro cara que tem uma voz que pode chegar mais além ainda. Então, ele consegue não só escrever o artigo dele, mas também divulgar o site, divulgar o conceito, divulgar conhecimento para muito mais gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, acho que o ponto de virada do Tables foi quando eu abri para as pessoas escreverem e eu fui mantendo conforme eu pude, assim. Eu sempre, como não era casado ainda, não tinha preocupação, morava com a minha mãe e etc. Então, boa parte, assim, foi fazendo em casa. Saía do trampo, chegava em casa e, botava isso, é um hobby, na verdade, né? Certo. Então, é por isso que eu consegui mantê-lo durante tanto tempo. O que é muito diferente, por exemplo, do eMasters, né? Que é também um site que tem aí, sei lá, um pouquinho mais velho que o Tables. E, cara, cresceu demais. Sim. O Thiago Baeta. Absurdamente, né, cara? Ele fez um trabalho, assim, de empreendedorismo, de empresário mesmo, né? Criou uma empresa em volta do blog e tudo mais. E isso é bastante bacana, é bastante interessante. Eu não quero que o Tables seja desse jeito, assim, sei lá. Eu acho que eu teria que sair da local web, teria que me dedicar só pra isso.
eu tenho outros interesses, né? Ah, entendi. Cara, bate uma... Não sei se o Ramon tá sentindo isso, ou os ouvintes aí, mas bate uma puta nostalgia a gente falar de tables e masters. Faltou o Maljora aqui, tá falando um oi aqui. Pois é. A galera até brinca que ele é meu arqui-inimigo, ele é meu concorrente. Que isso, cara. A ideia é que sempre tenha mais referências aí, quanto mais melhor, né? E uma curiosidade é que eu não conheço o Maljor pessoalmente até hoje. Não conhece? Caramba. Nunca apertei a mão do Maljor, cara. Eu até falo pra ele, falei, Maljor, mano, quando teve... Então a rivalidade é verdadeira, cara. Não, mentira. Teve 1 ou 2 eventos, cara, que marcaram que ele ia participar e eu ia também. Aí parece que um eu não consegui ir e no outro ele também não conseguiu. E aí, tipo, a gente se desencontrou totalmente. Mas, não, isso vai acontecer um dia. A gente vai ter que fazer um evento juntos pra isso acontecer. Legal. Colocou na bucket list dele, apertar a mão do Maljor. Pois é. Cara, a gente recebeu um e-mail de um ouvinte chamado Carlos Alberto, vou até colocar a risadinha aí no fundo. Que ele tem uma opinião, cara, sobre a área de UX. Ele falou que essa área virou um hype, que empresas começaram a contratar esse tipo de profissional sem ao menos saber o que o cara de UX faz, qual que é a responsabilidade dele. E eu, por um acaso, li esse e-mail hoje. Eu entrei lá no e-mail do Dev na Estrada, vi esse e-mail hoje e ontem eu vi sua palestra que você deu lá no TDC. E você falou um pouco sobre essas áreas, sabe? O que você... A sua opinião sobre essas áreas, assim. Você falou do design e do programming ali, da diferença das duas áreas. Você falou assim, o X, ele cuida da experiência do usuário, mas e eu como front? Eu também não cuido da experiência do usuário? E no e-mail, o Carlos falou assim, cara, coloca um cara fodão pra falar disso. Então, aí, você é o cara fodão, cara. A gente quer saber... Então, seu desejo foi atendido, cara. Seu desejo foi atendido. A gente quer saber sua opinião, cara, sobre isso. O que você acha sobre isso? Cara, antes dessa palestra, é que nem eu tava falando com você, né? Eu falei, foi a primeira vez que eu fiz essa palestra. Né? Então, assim, ela saiu meio troncha. Mas antes de fazer essa palestra, eu mandei os slides pra galera de UX lá da Local Web dar uma olhada. E gerou uma polêmica, porque o nome, né, o X, e na verdade a nomenclatura dos cargos dentro de o X é um problema. Né? Então, houve uma polêmica ali porque eu tava mostrando o X, né, como algo muito, muito genérico. Né? E eu não gosto do nome o X de jeito nenhum, porque é o que eu falei na palestra. O X, para mim, é todo mundo que se envolve com o cliente num determinado produto, num determinado projeto. Né? Então, todo mundo ali cuida da experiência do usuário e quer que a experiência do usuário seja a melhor possível. Sim, no seu determinado ponto ali, né? Exato. Então, não é só o cara exclusivo ali, uma pessoa ou o cara que fica fazendo wireframe ali que vai ser o X. Na verdade, todo mundo é. Então, o X, ele é muito fragmentado. Tem um monte de caras dentro desse guarda-chuva. Então, vamos manter o conceito de UX aqui, o normal, tá? Pra gente não confundir. Mas dentro desse guarda-chuva de UX, tem um monte de caras ali. Por exemplo, muita gente confunde aquele... Eu esqueci o nome do cara, mas é o levantador de requisitos eu não lembro o nome, me falaram, analista de requisitos, eu não lembro o nome que me falaram, que tinha numa determinada empresa lá, que é o cara que vai falar com o cliente, vai falar com o gerente, vai falar com o dono do produto, ele vai fazer pesquisa, vai levantar dados, informações sobre aquele determinado mercado, sobre os produtos concorrentes, o sistema atual da empresa e etc, etc. E aí sim, ele vai pegar essas informações, né, esses requisitos levantados e dar fim neles, né? Pegar e falar, olha, de acordo com esses dados que eu tenho aqui, a gente tem que fazer um sistema com esse fluxo, com essa cara, com essas funcionalidades, porque se for desse jeito, a gente cobre 100%, 90% das necessidades do cliente e das necessidades da empresa também. Então, o cara de X, ele, dentro dessa área, ele vai desde o cara lá de planejamento, o cara que, só vai ficar na conversa, na entrevista, vai ficar no levantamento
mapeamento de requisitos, nos dados, vai falar com os caras de BI, às vezes ele é até um cara de BI, até o cara que é o designer de interface, que é onde ele vai pegar todo esse conceito, né, da galera de UX, né, do arquiteto de informação, da galera de testes e tudo mais, e vai transformar em algo palpável, né, vai transformar esses conceitos todos em realidade, vai deixar o negócio vendável, bonito, confortável, agradável de se usar. Então, é muito amplo, sabe? Então, entre esses dois extremos, tem uma série de pessoas no meio ali que a gente não sabe quem é. Então, eu gosto muito do nome de arquiteto de informação. Sim. Mas conversando com outros UXs por aí, o arquiteto de informação, e eu concordo, ele faz uma parte só, né? Ele faz só um pedaço. Ele pode ser o cara que faz o wireframe, mas ele é um cara também que avalia ali as informações que estão na tela, que hierarquiza, né, as informações que estão na tela, as funções e etc. Então é muito complexo, sabe? Todo mundo costuma pegar esses caras todos, colocar dentro, experiência do usuário e pronto, né? E é meio estranho, meio chato de fazer isso. Eu particularmente não gosto. Né? Foi o que aconteceu, pelo menos nas empresas, nas experiências que eu tive também. Eu sempre, antes não tinha nada, antes não existia essas áreas, vinha tudo da criação direto, se não o próprio cara enrotolado web design fazia tudo. Uhum. E depois eu vi aparecer arquiteto de informação também, o AI, né? O famoso AI, uhum. A área de AI da agência, da empresa. E realmente, de repente, tudo virou X. Tudo virou um negócio ali meio obscuro ali que... Eu até concordo que é mais fácil de organizar desse jeito, entendeu? Mas eu não sei, a nomenclatura é muito estranha. É a mesma coisa, designer. Então tem lá o motion designer. Pô, o cara, ele é motion designer, ele tá desenhando animações, ele tá desenhando... Eu não entendi, entendeu? Tem o sound designer. Então o cara tá pegando, ele vai fazer os efeitos especiais, som e etc. Ele é designer, mas é designer? Meu, eu não sei se eu que atrelo muito design a algo gráfico, a algo visual, entendeu? Uhum. Então a palavra design, a nomenclatura design é também um negócio meio estranho, sabe? Mas é que aí também já não dá pra discutir, que se conversar sobre o que é design, aí a gente tem que chamar o Lully, tem que chamar uma galera aí pra ficar falando o que é isso aí, porque é um negócio bem conceitual. Né? Eu acho que essas generalizações, cara, são muito complicadas. Eu já passei por várias empresas onde eu vi isso. A empresa tinha um produto que às vezes não tava indo bem, o usuário tava reclamando, isso e aquilo, e cara, eu escutei várias vezes, não, pega um cara de UX, ó, põe ele sentadinho aqui que ele vai resolver o problema. Uhum. Sabe? Não, cara, não é só isso, não é assim que funciona. Não, e é complicado. Lá na Local Web, a gente tem um grupo muito bom mesmo. Os caras, eles realmente param pra entender o cliente e eles param pra entender o produto. Então, os caras, às vezes, chega a ser chato, porque eles fazem perguntas e perguntas e perguntas e perguntas, vai em um, vai em outro, senta, olha, tem 10 perguntas pra você, aí vai lá, bota uma caixinha de sugestão, aí, é um negócio que é meio, você fala, os caras estão aqui pra fazer trabalho de escola, eles pegam as cartolinas, uns canetões, vão pegar uns post-it, vão desenhar e não sei o que, você fala, para, vamos fazer alguma coisa palpável. E aí é que a gente entra no ponto, né? Tem muita coisa do trabalho deles que não é tangível. Então, a gente acha, né? E o dono do produto acha, o gerente acha, os diretores acham e etc. que, na verdade, quando o produto tá nessa fase, ele não tá entregando nada. Não tem valor, não tem algo que você consiga ver, não tem avanço. Exato. E é mentira, porque na verdade tem aquela velha fase, né? A gente tá planejando, pensando 3, 4 vezes pra serrar uma vez só depois. Exatamente. Cara, a gente sabe que você passou por tantas transformações aí na web, então desde as tabelas, né, passou pra aquelas milhares de divs que colocava div em tudo quanto é lugar, depois HTML5, Bootstrap Everywhere, Style Guide, Material Design, e agora, cara, pra onde que você acha que a gente tá indo? Pra onde que você acha que a gente tá caminhando? Cara, se eu te dizer que eu não tenho ideia, você vai acreditar? Porque tá cada dia ficando mais confuso, tá cada
cada dia ficando mais complexo, sabe? Você vê mesmo por essa crise de identidade que a gente tem conversado agora. Então, antes, eu vou até brincar um pouco, antes, você fazer tudo era ruim. Agora é bom. Agora é bom. Full stack. Full stack. Então, antes um front-end saber PHP e não sei o que, pô, o cara faz tudo. Então, o cara não é nem programador back-end, nem front-end, então ele não faz nada bem. Eu ouvi muito isso, cara. Se especialize, né? Se especialize numa coisa, seja foda numa linguagem, se aprofunde, né? E etc. E hoje tá ao contrário. Hoje tá na moda o cara, não, aquele ali é ferradão, velho. O cara programa em Ruby e manja demais de JavaScript, ele é mestre em CSS e etc, etc. É muito complicado. Isso confunde demais quem tá iniciando na área e às vezes confunde até a gente que tá há mais tempo, né, nessa área. E as tecnologias também. Hoje, cara, surge uma tecnologia nova, uma ferramenta nova todo santo dia. É impressionante. Você vê pela guerra aí dos frameworks de JavaScript, né? Então, puxa, a gente vai usar Angular ou vamos usar Ember? E React, você viu? Pô, mas React não é um framework. E Backbone? Mas Backbone deixa mais aberto. Então, tipo, pra onde que vai, né? Será que é melhor a gente fazer Node? Então, é meio complexo. Sem falar em tecnologia mesmo, na parte de trás da web. Tá aparecendo aí o HTTP2, que vai ajudar muito a gente, muda um bocado. Front-end que não souber pelo menos o que muda, o cara vai ficar defasado. Tem esse WebAssembly, que vai mudar tudo de novo pra sempre. Então, assim, é um negócio que não tem como saber pra onde a web vai, sabe? O barco muda de direção e muda muito rápido, né? Então, eu não arrisco falar não, cara. Esse WebAssembly que você tá falando é da parte híbrida no desktop, né? Isso, da compilação do JavaScript, que você pode escrever qualquer coisa que ele vai compilar para uma linguagem única que todos os browsers vão entender. Eu nunca consigo formar uma opinião disso, cara. Eu também não, cara. Eu já parei uma vez e falei assim, não, você programar nativo que é o esquema, é o melhor que você tira, tal. Beleza. Aí daqui a pouco Cordova e não sei o que e tudo. Cada dia, essa semana mesmo, o pessoal do trampo lá mandou um novo, não é? Uma nova ferramenta, é o Helios. Agora, existem várias ferramentas que codam para mobile, daí esse Helios agora é você codar em Ruby. E assim, cada vez mais simples, né? Você dá um install, Helios start, pronto. iOS, Android e tudo. Aí eu fico assim, caralho, mano, não, deve ser isso o futuro, não é possível, cara. E aí, minha opinião vai pro saco de novo, assim, sabe? Então, e é legal assim, que aí volta naquele esquema da palestra lá que você comentou. Tem um lado de programação, um lado de design, de criação. Então, assim, no final das contas, e é isso, você vê a opinião de todos os caras grandes aí, fora do Brasil, dentro do Brasil e etc. E, cara, não importa que linguagem você programa, não importa se você gosta mais de nativo, web, etc. No futuro, nada disso vai importar. Você vai poder escrever o que você quiser. Sim. Você se sente mais à vontade em trabalhar com JavaScript? Putz, legal. Vai ter alguma coisa que vai compilar esse seu código, esse seu JavaScript e vai funcionar em todo lugar. Então é um negócio assim que, será que você tem que aprender todas as linguagens? Putz, acho que talvez esse não é o caminho, né? Talvez seja legal mesmo essa ideia de, tipo, você escrever em alguma coisa que é compilado para uma outra mais comum e que todo mundo entenda essa coisa mais comum. Pode ser legal, não sei lá, será que é dar muita força para um lugar só? Eu não sei, cara, não tenho ideia. Não sei nem o que eu tô falando. Daqui 2 anos vai mudar tudo de novo. Pois daqui 2 anos eu falo, não, para tudo. Como assim? Só os browsers vão entender só esse tal de WebAssembly aí? Por que não outro? Então aí vai ser sei lá, cara, eu não sei mesmo. Acho que é melhor vender coco na praia, viu? Mano, é uma pergunta meio off-topic aqui, que a gente quer saber. Pergunta que não quer calar. Como que você emagreceu, cara? Então, eu me divorciei e comecei a usar drogas, cara. Pô, esse nunca falha, né, cara? Nunca falha. Você quer emagrecer uns quilinhos, você faz isso aí. Você se divorcia e mete um crack, cara. Mete um crack. Há 1 ano e pouco atrás, tava na Local Web já, aí a gente resolveu fazer uma brincadeira lá,
a ideia do Medida Certa, do Fantástico e tudo mais. Ó o Ronaldo, é o Ronaldo. Vamos fazer, tal, beleza, vamos fazer. A gente tinha uma galera que precisava perder peso, eu inclusive, e aí a gente pegou e foi lá brincar, né? Cara, um monte de gente emagreceu, eu emagreci um pouco só, emagreci naquela época, acho que era 7 quilos, tava com 117 quilos, mas tinha um cara lá que emagreceu, o Timbó, emagreceu 26 quilos, mano. Sensacional. Caralho. Aí, beleza, aí todo mundo acalmou e eu vi que eu precisava emagrecer mais, porque eu tava ficando com uns problemas de saúde e tal, etc. Foi aí que eu resolvi mudar, cara. Eu comecei a testar de tudo. Tomei Herbalife, Diet Shake, sei lá, fiz jejum durante dias. Eu comecei a experimentar uma série de coisas, assim, pra ver o que dava certo, né? Uhum. E eu quis experimentar porque eu li um livro chamado 4 Horas para o Corpo, do Timothy Ferriss. Eu li também, cara. Cara, muito bom, sensacional esse livro. Você colocou gelo na nuca também? Banho gelado, né? Banho gelado. Cara, o que eu gostei... Mas é muito loucura esse livro, cara. Não, ele é louco. É muito da hora. O cara é imbecil, né, velho? E o que me inspirou no livro foi, tipo, ele é o que ele fala, né? Cara, você tem que ver o que funciona pra você. Você tem que experimentar. Então, se fizer, você para. Então, você tem que experimentar. Experimenta comer menos, experimenta comer mais, experimenta comer determinadas comidas e ver o que acontece com o seu corpo. Monitora. Então, ele fala pra monitorar muito, né? Tem uma parte no livro que ele fala que ele fazia exames a cada 10, a cada 15 dias, exames de sangue, sei lá, 70 tipos de exames de sangue. E, tipo, tem que monitorar. Foi aí que eu comecei a experimentar, fazer o que ele falou. Eu não tomava café da manhã, falei, eu não tomo café da manhã e tô gordo. Eu vou começar a tomar café da manhã pra ver o que acontece. Então, durante determinados dias, né, acho que foi um mês, eu comecei a tomar café da manhã. E eu vi que eu fiquei mais alerta durante o dia, e aí nesse mês eu comecei a emagrecer um pouquinho, foi pouco, mas comecei. Falei, nossa, que legal. Aí eu descobri que se você come menos, o seu corpo entra em starving mode, né, modo faminto. Sim. E começa a guardar gordura e você começa a engordar. Aí eu comecei a ler muito sobre esses assuntos, cara. Aí foi onde eu comecei a reeducar minha alimentação, né? E aí hoje tá assim, eu maneiro muito no carboidrato, maneiro muito em comidas ruins, né, processadas, refinadas, etc. E como eu faço parte da Igreja Adventista, a gente tem uma cultura muito, muito forte de saúde, né? A gente tem princípios de saúde muito fortes. Então a gente não come carne de porco, a gente não bebe, tem algumas regras assim que a gente segue com muito afinco. Então eu juntei isso com essas coisas que a gente, né, aprendeu aí com o Timothy e com outros mais, né? E cara, emagreci, faz o quê? 25 quilos, hoje eu tô com 92 quilos. Ó, cara. Então, tá ótimo. Bom, cara. Bom, depois em off aí eu te mando, cara. Eu já emagreci 30 quilos uma vez. Caramba, velho. Eu te mando uns vídeos bacanas, cara. Tem uns materiais legais aqui. Pô, manda, porque, cara, eu tô comendo isso com açúcar, cara. Eu tô lendo mais sobre isso do que algo técnico, sabe? Uhum. Mas o do Felipe não foi crack, não. Foi Java. E assim, eu vou fazer uma pergunta meio chata. Na verdade, não vou fazer a pergunta chata. A chata seria assim, como é que você quer se ver daqui 5 anos, tal? Eu odeio esse tipo de pergunta. Uhum. Mas é mais ou menos isso. Aonde que o Diego quer estar daqui pra frente? Assim, o que você quer? O que você espera daqui pra frente? Cara, eu espero não estar mais codando. Então eu codo ainda alguma coisa hoje, mas bem pouco. E eu espero ainda cuidar de equipes, cara. Ficar talvez ficar nesse mercado de internet, né? Cuidando de equipes, falando com desenvolvedores, fazendo isso que eu já faço hoje, mas tentar me desaproximar um pouco de código, sabe? Fica muito... Eu não consigo fazer as duas coisas, não dá. Quando você entra para essa parte mais de coordenadoria, de gerência e etc., infelizmente você para de ficar nessa parte técnica, você precisa mais cuidar de pessoas, cuidar ali da comunicação entre elas e etc. Eu quero seguir mais para essa parte, né? Que é o que eu já fazia na minha empresa e eu tô aprendendo cada vez mais hoje. Mas se eu fosse sonhar mesmo, eu queria fazer uma faculdade de nutrição e trabalhar nessa área. Pra você ver como mexeu comigo esses últimos, sei lá, 1 ano e meio aí, esses últimos meses. Caramba, cara. Eu falo com a minha mulher sempre, eu falo, nossa, eu tô com muita vontade de fazer isso. Mas pra fazer faculdade, cara, precisa de tempo. Precisa ainda mais quando é um negócio que é totalmente diferente da sua área, né? Sim. Então você tem que se focar e eu nem sei se daria tempo depois que eu terminar a faculdade. Se eu entrar
entrar na faculdade, né, de poder exercer essa profissão algum dia, mas eu tenho muita vontade. Se for pra sonhar, talvez eu queria fazer isso. Sempre dá tempo, cara. Pois é. Pô, então, cara, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo, cara. Espero que você consiga alcançar todos esses seus objetivos e que você continue inspirando as pessoas aí, ajudando as pessoas, ajudando a comunidade, como você inspira a gente aqui do Dev na Estrada. Pô, legal, cara. Muito obrigado pela oportunidade, cara. É legal, assim, ter esse papo aberto, assim. Realmente, eu falei coisas aqui que eu nunca falei em nenhum outro podcast. Foi bem legal, bem bacana. Muito bacana, cara. Obrigado, valeu aí, pessoal. Valeu. Valeu, até mais.